Gente, estamos aqui mais uma vez com o componente curricular de administração do terceiro setor, optando por esse método de ensino, pois o momento é de precaução e prevenção frente a essa pandemia mundial do coronavírus. Vamos aqui hoje trabalhar a temática das características e desafios do terceiro setor. Primeiramente, devemos dizer que, para administrar uma entidade do terceiro setor, é preciso, prioritariamente, você ter engajamento social. É necessário você ter essa visão para que alcance os objetivos alcançáveis. Um dos grandes erros na gestão dessas entidades é você querer, enquanto gestor, realizar o mesmo modo operacional de uma empresa privada, de uma organização pública aplicada a uma entidade do terceiro setor, que tem uma cultura organizacional própria, que tem um clima diferente de uma empresa privada e de uma organização pública. Então, primeiramente, é necessário também perceber que você, enquanto gestor, administrador, gerente de uma entidade do terceiro setor, precisa ter a compreensão que é preciso você ter um modo de gestão próprio, adequado a essa realidade. Mas e aí? O que vem a ser, minha gente? Organização não governamental. Podemos dizer que são instituições sem fins lucrativos, que podemos também destacar todo o conjunto de fundações, associações, sindicatos, que são entidades com esse viés, sem fim lucrativo, que a obter algum retorno econômico de suas atividades, deve prioritariamente reinvestir em favor dela. Muitas vezes, uma organização não governamental, ela faz a função do Estado. E o terceiro setor também se inclui dessa dinâmica de realizar as lacunas do primeiro e segundo setor econômico, onde eu volto a falar que o primeiro é representado pelo Estado, o segundo pelo mercado. E essa é a função de uma organização não governamental, onde trabalham principalmente com o viés da assistência social. Podemos caracterizar uma organização não governamental? Primeiramente, não existe uma organização de somente um indivíduo. Então, ela parte do conceito de um grupo com objetivos e interesses em comum. Você não é obrigado a entrar em uma organização não governamental. Então, ela trabalha com a autonomia e livre adesão. As suas iniciativas, elas não são orientadas para o lucro, e sim para o benefício social. Iniciativas que na esfera pública não é realizada pelo Estado. Só, gente, que um grande desafio de uma organização não governamental é receber a qualificação OSCP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E por que esse interesse? Porque qualquer um de nós aqui, enquanto gestores, devemos buscar essa qualificação, que ela é expedida pelo Ministério da Justiça, abrangendo tanto o ambiente estadual quanto o federal. Primeiro, possibilita dar uma garantia a qualquer dessas organizações a celebrar convênios com o poder público. Possibilita que você, enquanto dirigente, receba remuneração sem a perda dos benefícios fiscais. Também garante a possibilidade de uma organização do terceiro setor, a partir dessa qualificação da OSCP, de receber bens apreendidos, abandonados, que são geridos pela Secretaria da Receita Federal. Como também cria um benefício para você receber recursos, doações de empresas privadas, onde estas podem doar
para a instituição gerida por você e garantir o imposto de renda com dedução. Mas, gente, vamos voltar aqui. A todo momento falamos do que é uma organização não governamental. Por outro lado também, acabamos de destacar aqui a importância de um gestor dessa instituição procurar uma qualificação OICIP, visando garantir, celebrar convênios com o poder público, poder receber bens abandonados, administrados pela Secretaria da Receita Federal, por exemplo. Mas, como podemos caracterizar essas entidades que realizam comumente função de Estado, mas não é o Estado? Legalmente, são classificadas como paraestatais. E o que é uma paraestatal? São entidades fomentadas pelo Estado, embora não façam parte da administração pública. Quer ver outro exemplo de entidades do terceiro setor? Paraestatais que realizam função do Estado, sem ser propriamente dito? Sistema S, Senai, Senar, Senac, Sesc, são entidades paraestatais. Mas, agora, já estudamos, já verificamos o que vem a ser uma organização não governamental. Trabalhamos também na busca pela qualificação OICIP. E o que vem a ser uma associação? Primeiramente, associação vem de associar. Não parte do interesse de um único indivíduo. Parte do princípio do agrupamento de pessoas que se reúnem com um objetivo e interesse em comum. A sua finalidade, ela não é determinada por um único associado, mas sim pelo conjunto de associados, abrangendo uma visão global de todos aqueles que são inerentes a esta atividade associativa. Ela pode realizar, sim, atividades econômicas para gerar, manter ou aumentar seu patrimônio, desde que os associados não tenham relação de lucratividade com essas atividades. Mas e aí? Uma vez que de modo sucinto já trabalhamos aqui o que vem a ser a formação de uma associação e o que vem também a constituir uma fundação. Podemos partir do princípio que uma fundação, gente, ela é constituída por patrimônios voltados à beneficência ou caridade. E que toda fundação, diferentemente de uma associação, ela tem patrimônio inicial e as suas atividades, elas giram em torno da administração e distribuição desse patrimônio. E podemos também trazer aqui, como exemplos de fundações, aquelas ligadas a grandes empresas, como Fundação Odebrecht, Fundação Bradesco, que costumam realizar grandes serviços em benefício da comunidade. Por exemplo, a parceria que eu já falei em sala da Coopatam, Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves, no Baixo Sul do estado da Bahia, ela é realizada uma parceria com a Fundação Odebrecht. Mas e aí? Qual é a diferença entre associação e fundação? Como podemos determinar essa diferença? Eu posso dizer que uma associação não prescinde de capital. Ela não precisa de capital para a sua abertura. Diferente de uma fundação que é necessária. Uma outra diferença, a associação nasce da motivação de pessoas em prol de um determinado objetivo. Já a fundação, a sua vocação, obrigatoriamente, ela deverá ser moral, religiosa, assistencial e ou cultural. Pois bem, já tratamos aqui tanto do que vem a ser, de forma sucinta, uma organização não governamental, uma associação e fundação, como as suas diferenças. E agora, o que vem a ser um sindicato? Uma entidade que chegou ao Brasil lá atrás pelos imigrantes europeus. Podemos dizer que ela é uma associação
que tem como objetivo o interesse de defender os seus associados, tanto no quesito político, quanto econômico, quanto social. E destaco aqui também que não existe somente neste país sindicato para defender a classe econômica e social dos trabalhadores, como o Sindicato dos Comerciários, a Central Única dos Trabalhadores. Existem também sindicatos patronais, como na própria Alagoinhas, o Sicomércio, Sindicato dos Proprietários de Comércio Varejista, que são comércio de rua, que não trabalha com atacado. A própria indústria, ela é abastecida pela associação sindical do patronato. Um dos alicerces da Federação das Indústrias do Estado da Bahia são os sindicatos na área da indústria. Sindicato da Indústria de Fibras Vegetais, Sindicato da Indústria de Panificação, Sindicato da Indústria de Vestuário e assim por diante. E qual é o grande objetivo de uma entidade nesse sentido? O seu objetivo é defender economicamente, politicamente, socialmente os seus associados. Por fim, para tratarmos aqui da caracterização dessas entidades, gostaria aqui de reprisar algo que já trabalhamos em sala de aula. O que é o cooperativismo? Podemos destacar que é um novo modelo de negócio, onde se essa cooperativa detém 30, 50, 100, 300 cooperados, todos estes é proprietário dessa empresa. Por exemplo, falamos também do destaque, do sucesso que as cooperativas do ramo de crédito ela vem ganhando mercado no Brasil. E por que ganham? Primeiro, como não tem a relação de lucro, elas comumente têm uma taxa mais baixa do que os grandes bancos. E você tem a possibilidade de não ser cliente bancário, e sim um cooperado, também dono desta instituição financeira. Mas agora que já abordamos as características das entidades do terceiro setor, quais são os grandes desafios para se gerir elas no Brasil? Primeiramente, eu posso destacar aqui a falta de uma gestão eficiente. E por que caracterizamos como desafio promover uma melhor gestão por essas entidades? Ainda podemos verificar não possuir um modelo próprio de gestão para essas entidades, um sistema, um modelo operacional. Então, é necessário construir um modo de gestão aplicada à realidade vivenciada nestas entidades. E essa gestão ineficiente, o que é que provoca? A escassez dos recursos. Pois, se não trabalha-se com um planejamento adequado, surge o custo desnecessário e, consequentemente, a escassez de recursos financeiros. Um outro desafio também para as entidades do terceiro setor no Brasil é a falta de credibilidade. Primeiramente, devemos partir do conceito de que a sociedade ela visualiza hoje qualquer instituição, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, já com o viés da descrença. Então, prioritariamente, para vencer esse viés da sociedade, uma entidade do terceiro setor, ela precisa ser conduzida com o máximo de transparência e seguindo padrões éticos. É preciso também aumentar o interesse público por essas instituições. Pesquisa realizada pelo Datafolha indica que 11% dos brasileiros já realizaram alguma atividade voluntária. Já 28% nunca participaram por falta de convite. 40% dizem ter vontade, mas não dispor de tempo. Por esse dado,
visualizamos que há uma crescente demanda de brasileiros querendo contribuir com o terceiro setor. Então é preciso chamar a atenção destes. É necessário também, enquanto um desafio para essa área, a transparência na prestação de contas. Vivenciamos a revolução digital e, junto com ela, a velocidade do saber, da informação e do conhecimento. Então, os processos de transparência de uma entidade devem prioritariamente acompanhar essa velocidade na atual sociedade contemporânea. Hoje, não podemos visualizar qualquer que seja uma organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, sem atuar com a questão da sustentabilidade. Primeiramente, que quando você atua com ações sustentáveis, além de você já possuir uma imagem positiva com a sociedade através de seus serviços de assistência social, por exemplo, você reforça mais ainda essa imagem positiva. E, conflitando com o desafio anterior, onde destacamos o aumento do interesse da população brasileira, essa imagem positiva vai tornar ainda mais atraente a sua instituição para que esses brasileiros sirvam ao seu objetivo. Uma outra questão também é a falta de estrutura interna, que ela traz também um movimento de gestão. É preciso adotar plataformas eficientes de planejamento, pois as entidades do terceiro setor já precisam trabalhar com a questão do plano de sucessão e plano de carreira para os seus colaboradores. Quem é que vai suceder esta gestão? Qual o plano de sucessão? Qual o plano de carreira para os colaboradores que aqui trabalham? Então, é necessário ter uma gestão também eficiente no que tange à estrutura interna dessas instituições. Para finalizar, um outro desafio para você aí, gestor, futuro administrador de uma associação, fundação, é a inovação. É preciso você conduzi-las a processos eficientes que promovam inovação. A sociedade hoje, ela clama por rapidez, até pela era digital. Então é preciso inovar, garantindo o acompanhamento às tendências mundiais. Por fim, falamos tanto de associação e podemos destacar aqui em Alagoinhas um caso de sucesso, como a Associação Pestalozzi, sindicatos da cidade, como o Sindicato dos Comerciários. Temos também uma entidade do terceiro setor, a APAI, e quero também aqui ficar disponível para questionamentos, onde também vou deixar aqui nessa ferramenta Google Sala de Aula uma atividade que valerá 3 pontos.